Olá, estudantes, boa noite. Eu inicio com vocês aqui mais um conteúdo de literatura. Hoje nós estamos falando especificamente da escola literária do Barroco, né, que foi uma escola literária de contrastes, conflituosa, e é desse assunto que nós vamos tratar, né, de conhecer como se deu a construção literária do Barroco no Brasil, contextualizar essa escola literária, conhecer as produções, os autores e refletir sobre a temática contrastante desse período, né? O Barroco no Brasil é o nosso percurso de estudo, juntamente com o contexto, características, produção literária, principais autores e obras. Bom, falar de Barroco é falar da escola literária que se desenvolveu no ano de 1601, por isso ela é chamada de seiscentismo, né? Ocorre aí no século XVII, na Bahia, no ano de 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. É uma escola literária marcada por uma crise de valores, né? Porque o ser humano daquela época, ele era um ser humano que estava em conflito entre a sua vida religiosa, a sua vida espiritual e a sua vida material. E ele fica em dúvida sobre o que deve nortear a sua vida, né? Então, há lutas religiosas e dualismos, combates, embates entre espírito e a razão, né? O ser humano que vive perturbado. O contexto histórico do Barroco vai acontecer no período da Contra-Reforma, que foi esse movimento da Igreja Católica para combater a expansão do protestantismo, né? Lembra lá da Reforma Protestante de Martinho Lutero, que acabou tirando muitos fiéis da Igreja Católica. E a Igreja Católica, como uma forma de se reerguer, de buscar o seu domínio novamente, moveu o movimento da Contra-Reforma, né? Para recuperar os domínios perdidos. Então, a pessoa que viveu naquela época, viveu no meio de uma crise religiosa, dividido entre o antropocentrismo, que é essa cultura do homem tomando todas as decisões da sua própria vida, e a cultura da vida moldada pela religião, que é o teocentrismo. O Barroco vai refletir bem essa tensão, ou seja, esse embate, essa luta entre a fé e a razão. O que eu vou seguir? Eu sigo a fé ou eu sigo a razão? Eu sigo o espiritualismo ou eu sigo o materialismo? Representa bem esse conceito, essa ideia do que foi o Barroco. As primeiras manifestações da literatura barroca ocorreram na Bahia, como eu falei, no ano de 1601, porque a Bahia era o principal centro político e comercial da colônia naquele tempo, por conta do comércio do ciclo da cana-de-açúcar. Então se desenvolve o Barroco nesse período. O Barroco vai ser então o quê? Um movimento de contradição, de dúvidas, de conflitos existenciais, de exagero, de dualidade, de religiosidade. Então é bem comum encontrar essas antíteses e paradoxos, né, que são esses lados contrários de pensamento. Matéria contra o espírito, bem contra o mal, quem que eu devo seguir, o bem ou o mal? Céu e terra, viver a pureza ou viver o pecado? Ser alegre ou ser triste? Então, o Barroco é esse movimento de contrastes, né, de ideias contrárias, marcada aí principalmente pelas antíteses e pelos paradoxos. Das características do Barroco, nós podemos listar aqui o culto exagerado da forma, né, na produção dos poemas, usando muitas figuras de linguagem. Nós podemos destacar a dualidade, que é esse conflito sempre entre dois lados, né, da vida. Nós podemos destacar a religiosidade, que é o conflito entre a vida terrena e a vida celestial. Em relação às temáticas encontradas nas obras, nós vamos perceber um pessimismo, um exagero emocional e contradições nos sentimentos do ser humano que viveu o período do Barroco. Nós vamos ter dois estilos de produção, nós vamos ter o cultismo e o conceptismo. Nós vamos ver já o que representou bem cada estilo desse, né? O cultismo, ele valorizava muito a percepção sensorial, ou seja, ele buscava sentir o conflito, né? O ser humano buscava vivenciar
o conflito, enquanto que no conceptismo a visão é mais racional. É mais importante entender o conflito do que vivenciar. No cultismo, havia predominância na arte das cores quentes e contrastantes. Já no conceptismo, o que predominava era esse conceito, era a ideia. No cultismo, nós temos a utilização de palavras cultas e vocabulário sofisticado. Já no conceptismo, há um pensamento lógico, o uso de analogias e histórias ilustrativas. Então, muitas comparações aqui também, né? No cultismo, nós temos o uso de metáforas, hipérboles e sinestesias, figuras de linguagem. No conceptismo, nós temos o uso de antíteses e de paradoxos. Resumindo tudo, o cultismo fazia o jogo de palavras, buscava muito a conservação da forma, e o conceptismo fazia o jogo de ideias, né, de conceitos. Como autores desse período, nós temos um dos mais representativos, é o Gregório de Matos, brasileiro, maior poeta barroco, um dos fundadores da poesia lírica e satírica. Pelo fato de a sua poesia satírica ser muito forte, ele acabou sendo chamado de Boca do Inferno, né? Devido às críticas que ele fazia à sociedade de seu tempo. Ele afrontou valores e a falsa moral da sociedade baiana, denunciou contradições da sociedade, criticou vários grupos sociais, pessoas importantes da sociedade, usava às vezes palavrões nos seus poemas, e ele seguia essa linha da poesia lírica, religiosa e também a poesia satírica. Dentre as características de sua poesia, Gregório de Matos Guerra, também chamado de Boca do Inferno, nós podemos falar que na poesia lírica ele idealizou o amor, ele falava sobre os prazeres da vida, valorizou o carpe diem, que seria essa ideia de aproveitar o presente, aproveitar o momento, associava a figura feminina à natureza e eram poemas sensuais, né? Já na poesia religiosa, ele falava da brevidade da vida, do sentimento de culpa e de pecado que todo ser humano tem e da busca do perdão por esses pecados. Ele tratava também da inutilidade dos bens materiais, então era importante falar sobre isso, porque na visão dele, Deus é a fortaleza, Deus é o forte e o ser humano é o frágil. Então esses eram os estilos que predominavam na poesia do Gregório de Matos. Aqui a gente tem um exemplo da poesia sacra dele, a poesia religiosa, em que a gente percebe claramente essa visão de Deus como fortaleza e o ser humano como frágil pecador em busca de perdão, né? Em que ele diz: pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejam só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então esse poema retrata bem a temática religiosa do Gregório de Matos, né? Com a busca do perdão e a fala do pecado. Aqui nós temos um exemplo da poesia satírica, em que ele faz críticas à sociedade da sua época. Então ele pergunta: que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe se ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Quem a pôs neste socrócio, neste roubalheiro, né, nesta roubalheira? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. Notável desventura, falta de sorte de um povo nécio e sandeu, um povo tolo, que não sabe que o perdeu, negócio, ambição e usura. Então esse também é um exemplo da poesia satírica de Gregório de Matos. Outro autor importante do Barroco é o Padre Antônio Vieira, que na verdade não era brasileiro, ele era português, nasceu em Lisboa em 1608, morreu na Bahia em 1697,
Veio para o Brasil com 7 anos, entrou para a Companhia de Jesus. Ele era a favor dos índios, dos judeus, e por causa disso a igreja julgou e condenou esse padre à Inquisição, né, à prisão. Ele foi responsável pelo desenvolvimento da prosa, que são os textos escritos em parágrafos, né, e ele é muito conhecido pelos seus sermões polêmicos e bem elaborados. Padre Antônio Vieira deixa uma obra completa, aqui a forma portuguesa do nome dele, tá? Ou espanhola. Deixou uma obra complexa que exprime suas opiniões políticas, não sendo propriamente um escritor, mas um orador. Então ele escreveu várias obras, dentre elas sermões, poemas, alguns textos teatrais. Os mais famosos sermões dele são esses que estão elencados aqui para vocês. Né? O Sermão da Sextagésima é um dos mais famosos. Então essa era a nossa aula de hoje, revisar e ao mesmo tempo aprofundar o nosso conhecimento a respeito da escola literária do Barroco. A gente se encontra na próxima aula.